Marilene, o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil tem como meta acabar com o trabalho infantil até 2020. Pelo que a senhora tem acompanhado, vai ser possível cumprir essa meta? Olha, tem de ser possível, né? Porque não se pode hoje mais tolerar crianças e adolescentes sendo exploradas no trabalho infantil. Mas nós temos avançado sim. Embora os índices ainda demonstram que em alguns lugares existe um aumento, mas a nossa tendência está sendo cada vez maior nesse nível. Então, eu acredito sim que nós conseguiremos chegar à meta estabelecida de nós não termos nenhuma criança e nenhum adolescente trabalhando até 2020. Isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente já sofreu algumas mudanças e ainda existem várias propostas de alteração no Congresso. Dessas várias propostas, Marilene, quais merecem, na sua opinião, mais atenção dos parlamentares, devem tramitar com mais urgência? E uma segunda pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte, gostaria que a senhora comentasse a polêmica sobre a proposta de redução da maioridade penal. Olha, Denilson, as mudanças que estão lá no Congresso, as mudanças que são favoráveis à criança ou adolescente, elas já foram aprovadas, já estão inclusive incorporadas no Estatuto. Agora, tem uma outra que perpassa lá e que sempre vem à tona, que diz respeito à questão da redução da idade penal. Então, esta aí, nós esperamos que ela seja guardada para sempre. E por que isso? Porque a redução da maioridade penal, ela não vem resolver nem a questão da violência, nem a questão do adolescente que comete o ato infracional. O que nós precisamos não é falar de redução de idade penal. Nós precisamos de falar sobre a aplicação das medidas socioeducativas. No Senado tem um projeto de lei que é justamente sobre as medidas socioeducativas. Então é esse projeto que nós queremos que vá para frente, porque é um projeto que vai dar oportunidade melhor a esses meninos de fato, se responsabilizarem pelos seus erros e de serem inseridos na sua comunidade, na sociedade. Tá? A redução da maioridade, ela vem penalizar, ela vem punir. E o que nós precisamos é ter um outro olhar. Não é ter pena, coitadinho, que esse menino não fez nada. Absolutamente não é isso e nem o Estatuto tem essa proposta. Mas acontece que o Estatuto ele veio propor medidas socioeducativas, que vai dar do ato mais simples ao ato mais complexo. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos que os municípios apliquem as medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. E que os estados responsabilizem de fato pela internação e pela semi-liberdade, mas com qualidade para que os meninos possam ter oportunidade. Certo. Marilene, nós sabemos que são vários os assuntos importantes aí no que diz respeito ao Estatuto, mas na sua avaliação, depois desses pontos que nós levantamos aqui, do que nós vimos na reportagem, quais são os pontos principais que merecem mais atenção da sociedade, precisam avançar com mais rapidez? São um pouco esses que eu acho, sabe, que eu coloquei aqui, que eu torno a reiterar. Então é a questão do atendimento ao adolescente autor de ato infracional, né? A sociedade ela precisa de compreender que o foco dela tem que ser outro. É exigir o cumprimento das medidas. Tá? E o atendimento, os municípios, os estados precisam de fato ter um atendimento adequado a esse adolescente. O outro porque inclusive uma das pendências é os conselhos tutelares, boa parte deles funcionam de forma precária. Péssima infraestrutura. Então o outro aspecto é esse, que os conselhos dos direitos e os conselhos tutelares tenham, de fato, condições de funcionarem como está, para exercerem bem a sua função, como está no Estatuto. Esse é outro ponto. Nós temos pouquíssimas varas especializadas para esse atendimento. Então, é preciso que o judiciário, que ele também tenha um olhar, sabe, com mais prioridade, como fala o Estatuto, e discutir mais a questão da vara da infância e da adolescência. Sobre isso, a subsecretária de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Carmen Silveira Oliveira, acredita que um dos principais desafios é essa falta de rede de atendimento especializada no judiciário e na polícia. Em um levantamento da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude, feito em 2008,
mostrou que apenas 3% das comarcas do país possuem vara da infância e da juventude. Então, é isso que eu disse. E por que isso é importante, nós temos as varas da infância e da juventude? Primeiro, olha, a questão do adolescente autor de ato infracional. É preciso que tenha essa vara, né? Porque tendo a vara da infância e adolescência, os casos vão chegar com mais rapidez, etc. Né? As questões de adoção, que são específicas de vara da infância também e da adolescência, então tudo isso poderá ter mais celeridade e melhor atendimento à população infanto-juvenil. Marilene Cruz, eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o programa Cine Classe. Ok, eu agradeço muitíssimo também. Espero que esse breve bate-papo tenha servido para que as pessoas entendam um pouco mais a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Confira agora as notícias da agenda. Palestras, debates e apresentações culturais. Dia 24 de novembro, de 9 às 18 horas. Câmara Municipal de Belo Horizonte. Inscrições gratuitas pelo site. Vagas limitadas. Dia da Consciência Negra. Shows, roda de conversa, exibição de documentários, literatura, exposição. No Palácio das Artes, de 21 a 23 de novembro. Entrada franca. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.